Agora trazendo um outro recorte que é muito alarmante sobre o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, números de estupro. Eu fiquei até abismada, virei aqui para o pessoal no estúdio e falei, é isso mesmo? Foram 87 mil, quase 88 mil vítimas de estupro em 2024. É uma taxa de 41,2 a cada 100 mil habitantes. É alarmante, de fato, e o anuário também aponta que a maior quantidade de estupros por habitantes em 2024 foi em cidades da região norte. É por isso que a gente aciona agora a Thaís Gama para trazer mais detalhes sobre esse levantamento, bastante alarmante também por aí, né, Thaís? Muito boa tarde para você. Boa tarde, Larissa. Boa tarde a todos que nos acompanham. É verdade, Roraima, Acre e Rondônia lideram o ranking de estupro por habitantes com índices muito acima da média nacional, que foi de 41,2 casos por 100 mil habitantes. Esses dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública que a gente tem acompanhado desde as primeiras horas de hoje. Roraima aparece no topo da lista com 137 casos por 100 mil habitantes. Em seguida, aparece o Acre com 112,5 e Rondônia com 99,5 casos a cada 100 mil habitantes. E tem um ponto a ser destacado também. Roraima concentrou as maiores taxas em 9 dos 11 crimes sexuais monitorados nesta edição do anuário. Por outro lado, as menores taxas de estupro total foram observadas no Ceará, em Minas Gerais e na Paraíba. O Ceará com 22, Minas Gerais com 26,5 e a Paraíba com 27,4. E quando o foco é vítimas do sexo feminino, Roraima e Acre também aparecem novamente com taxas mais altas. E desta vez também surge como novidade no norte o Amapá, com uma taxa de 178,2 casos por 100 mil mulheres. E o Amazonas, embora apresente uma taxa de 63,5 estupros a cada 100 mil habitantes, ligeiramente abaixo da média nacional, teve um crescimento expressivo de quase 41% em relação ao ano anterior, ficando atrás apenas da Paraíba, que teve um registro de 93% de crimes desta natureza, no caso, o estupro. Eu volto com vocês, pessoal. Obrigada, viu, Thaís? Só para trazer uma outra parte desse estudo, falando em termos gerais, tá? Brasil. Os principais autores são familiares, 45%. Então, os casos estão muito perto ali. É perto da pessoa, é muito perto da vítima. E 20% são parceiros ou ex-parceiros íntimos. Tem outros recortes ainda no número de estupros. 76% das vítimas eram vulneráveis, 87% do sexo feminino, 55% eram pessoas negras, 65% dos casos ocorreram dentro de casa, como eu já disse aqui. E pra gente conseguir entender e dimensionar esses números, pensa assim, um caso de estupro a cada 6 minutos. Conta no seu relógio, passou 6 minutos, mais uma pessoa é estuprada no Brasil. Só durante o Alta Frequência, aqui de 2 às 4 da tarde, vão ser 20 casos de estupros, infelizmente, no Brasil inteiro. Enquanto a gente está aqui dando as notícias do dia, tem 20 pessoas sendo estupradas no Brasil. A Lari falou sobre quantos desses casos acontecem dentro de casa. Não vamos longe. Ontem mesmo a gente noticiou aqui uma história revoltante de uma mulher que acusa policiais de estuprarem ela, usarem ela como escrava sexual dentro de uma delegacia. A gente vai falar ainda sobre esse caso hoje, mais pra frente no jornal. Então, não é tão longe assim, é dentro da sua casa, é numa delegacia, é num hospital. A cada 6 minutos é em um local diferente. E é mais ainda, né? Porque a gente sempre fala, quando trata do assunto, que é um tipo de crime absolutamente subnotificado. Exatamente. Isso são apenas os casos registrados, aqueles que têm boletim de ocorrência, que é a partir daí que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública faz essa contabilização. Então, dá um pouquinho só o tom da gravidade da situação que a gente vive aqui no país e é uma coisa muito difícil de ser combatida, né? Porque estando dentro dos lares, como que as autoridades conseguem atuar com efetividade? É um trabalho muito mais complicado do que aquele crime que você consegue combater na rua. E a Lari falava dos casos que acontecem de parceiros. Muitas mulheres não sabem que o que elas estão vivendo é um caso de estupro. Você é casada, você, no momento de uma relação sexual, falou pro seu marido, não, eu não quero, e mesmo assim a relação aconteceu, isso é um estupro. E muitas vezes essas mulheres nem sabem que foram vítimas de estupro. Então, era o que ela falava. É subnotificado, porque às vezes a vítima ainda não entendeu
que ela passou por um caso de estupro. A gente ainda vai trazer mais recortes no Alta Frequência também, trazendo dados especialistas para nos ajudar a entender essas elevações e algumas quedas também que tiveram, mas mesmo assim a gente tem índices muito elevados e a gente ainda vai trazer o recorte principalmente de feminicídio, falando com a cofundadora e vice-presidente do Instituto Maria da Penha daqui a pouquinho, então fica com a gente que a gente vai trazer mais dados ainda sobre o Anuário Brasileiro de Segurança.